O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, hoje eu começo o programa falando de uma matéria que foi hoje no ar, em grandes jornais, em grandes sites de informação e jornalismo. Na Folha de São Paulo hoje, pelo menos assim eu vi, mas eu sei que saiu em outros, no G1 e tudo mais, diz que o Papa Francisco aprova a teoria do Big Bang e da evolução, dizendo que estão corretas. O Papa Francisco é um líder religioso mundial, reconhecido em todo o mundo, tem sido muito bem aceito, muito bem quisto em todo o planeta. E ao afirmar de que a teoria do Big Bang e da evolução não se contradizem com a criação do Gênesis, a gente pergunta, se não se contradiz, se a evolução pode ser conciliada com o que a palavra de Deus nos ensina? Então, assim mesmo como ele diz, talvez se a gente analisar o Gênesis, quando Deus cria o planeta, os seres humanos e tudo que existe em 7 dias literais, dá a entender que Deus é como se fosse um mágico, com uma varinha de condão, fizesse acontecer. Tam, aconteceu. Como que a gente pode, na Bíblia, provar que realmente foi assim? Ou será que, de fato, a evolução pode ser paralelamente acertada com a palavra de Deus, pode ser aceita também pela palavra de Deus? A gente tem falado aqui que a evolução contradiz tudo que a Bíblia diz, mas agora um dos maiores líderes religiosos está afirmando que isso se completa. Como? Vamos ver o que a Bíblia tem para nos orientar, porque esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo para as ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo. E a partir de agora, as suas perguntas vão estar na mira da verdade. Afinal de contas, são vocês que fazem o programa acontecer. E se você está aí acompanhando o programa pela primeira vez, se está zapeando aí no seu televisor e caiu aqui na TV Novo Tempo, este é um programa onde os seus questionamentos bíblicos, as suas dúvidas teológicas, religiosas, podem ser colocadas aqui na mira e elas serão respondidas à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos responder baseados exclusivamente no livro sagrado, a Bíblia. Portanto, vamos começar o programa cumprimentando o meu amigo professor Leandro Quadros. Eu vi que você já estava estudando aí, você está preparado então para o assunto que nós vamos começar aqui bombasticamente, né, professor? Espero que sim, meu amigo. Estou um pouco resfriado aqui, mas nada que atrapalhe o nosso estudo da Bíblia. Talvez o nosso ouvinte, telespectador, tenha que se acostumar com algum espirro, mas nada de grave, né? Eu queria mandar rapidamente um abraço, primeiramente para um pessoal querido lá de Mutum, interior de Minas Gerais, e também de Lajinha, onde eu estive. Que Deus guarde a vocês, meus irmãos. Obrigado pelo carinho, pelo companheirismo no cumprimento da missão. E um outro abraço que eu queria mandar é para a Dulce e o filho dela. Eles trabalham lá na farmácia de Novo Barreiro, Rio Grande do Sul. São irmãos assembleanos que gostam muito do programa. E um abraço também para o meu pai, o João, que pediu que eu mandasse esse abraço para eles. Que Deus guarde a todos vocês e que Deus os abençoe mais uma vez no programa de hoje.
Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço todo especial para a cidade do Rio de Janeiro, que estão conectados com a gente, acompanhando a gente. Nós estivemos aí durante essa semana em Jardim Novo, uma igreja muito querida que recebeu a gente com muito carinho lá. Sintam-se abraçados pelo programa Na Mira da Verdade e aonde quer que você esteja acompanhando também a nossa programação. Quero também mandar um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão conectados com a gente em rede nacional aí, através da rede de rádios Novo Tempo, onde quer que você esteja nos ouvindo, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e participe do programa mandando as suas perguntas. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981 51 0101. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem o nosso blog, que além de você conhecer todo o conteúdo que postamos ali todo o tempo, você também pode mandar a sua pergunta, pode pedir um curso bíblico gratuito e muitas outras coisas mais, acompanhar todos os nossos programas através dos vídeos que ali postamos. Portanto, o nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade. Você preenche aí a sua pergunta, ela chega instantaneamente aqui para mim. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. E eu já quero colocar você na mira, professor. Nós vimos aí que o mundo está hoje noticiando que o Papa Francisco, assim como outros seus antecessores aí disseram que a teoria do evolucionismo, do Big Bang, elas completamente podem ser paralelamente completadas, podemos dizer assim, com a Bíblia. Ou seja, precisa estar com sono, professor? Um pouquinho de sono, caso resfriado. Quer dizer que a teoria do evolucionismo pode ser relacionada com a criação. E até chamou atenção na matéria que ele colocou ali na Folha de São Paulo, dizendo que, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Segundo o Papa, a teoria do Big Bang, que explica a origem do mundo, não se opõe à ideia de um criador divino. A evolução, diz Francisco, também requer que antes os seres tenham sido criados, Deus criou os seres humanos e permitiu que se desenvolvesse de acordo com as leis internas que deu a cada um para que alcancem a sua realização, disse o Papa. Então, professor, dá completamente para conciliar a evolução, o Big Bang, com a criação do Gênesis. É isso mesmo, meu amigo? Pois olha, amigo Tito, infelizmente, não apenas o Papa Francisco, mas muitos cristãos evangélicos têm tentado harmonizar o criacionismo com o evolucionismo. Essa tentativa é conhecida como evolucionismo teísta, ou seja, a crença de que Deus proporcionou ao planeta e ao universo as condições, diríamos assim, para a evolução. Então, de acordo com essa crença, Deus teria criado a matéria primordial e colocado leis físicas para que essa matéria primordial fosse evoluindo. Na verdade, isso é uma tentativa humana de harmonizar, ou melhor, de agradar a comunidade científica. Porque, na verdade, não faz parte da revelação bíblica a crença no Big Bang ou na macroevolução das espécies. Nós vamos dar algumas razões para isso. Em seguida, eu quero também apresentar o perigo de nós cristãos tentarmos harmonizar a fé com o macroevolucionismo. Então, você perceberá que não há uma harmonia entre esses dois conceitos. Nós vamos ter que, pela fé, aceitar um ou aceitar outro. Por que eu digo pela fé? Porque, cientificamente, eu e você não podemos comprovar o Big Bang. Ele é uma teoria. Cientificamente, também não se pode provar a macroevolução. E, cientificamente, não se pode provar em laboratório que Deus criou o mundo. Então, se sairmos da Bíblia, ambas, criacionismo, macroevolucionismo, são teorias. O que nós precisamos fazer, no fim das contas, é analisar as evidências a favor e contra cada um dos modelos e, no final das contas, teremos que exercer a fé.
teremos que exercer a fé ou no poder criador de Deus, ou na teoria da macroevolução das espécies, ou exercer a fé de que Deus utilizou algum mecanismo evolutivo para criar, como se ele fosse dependente disso. Então, no fim das contas, se ficarmos apenas com a lógica humana, a fé é necessária em ambas as teorias. Você tem que ter fé para ser um macroevolucionista, porque o evolucionismo é uma teoria, e você tem que ter fé para ser criacionista, porque também é uma teoria, assim como o designer inteligente. São teorias. E em laboratório você não pode dizer 100% que uma está certa e outra está errada. Todavia, nós cremos, com base no nosso estudo tanto da Bíblia quanto do acesso que temos às questões científicas, que o criacionismo e o designer inteligente são teorias que apresentam menos contraditórios. Nós cremos e percebemos que tem que ter muita fé, mas muita fé mesmo, para crer que a vida evoluiu de um organismo mais simples para o mais complexo. E nós, pelo menos nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não temos fé suficiente para crermos que organismos extremamente simples se tornassem extremamente complexos. Nós não temos fé suficiente para isso. Agora, vamos ao que a Bíblia diz, para você perceber que não há como aceitarmos essa declaração do Papa Francisco e de muitos outros cristãos que tentam harmonizar a existência de Deus com a teoria da evolução. O primeiro texto que eu separei se encontra em Neemias, capítulo 9, verso 6, que diz assim: Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Esse texto apresenta a Deus como o Criador de todas as coisas e como o mantenedor, criador e mantenedor do mundo e da vida. Ou seja, as leis naturais, como bem comentou Ellen White, escritora cristã adventista, Ellen White comenta que as leis naturais não agem por acaso cego, mas essas leis naturais estabelecidas por Deus agem sobre o poder e comando de Deus, que é o matemático, físico, bioquímico por excelência. Por exemplo, em Colossenses 1,17, percebemos que Cristo é uma das pessoas da divindade que está plenamente envolvido neste processo de manter a vida e a estrutura do universo. Então, Colossenses 1,17 diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, na linguagem bíblica não há espaço para o acaso cego. Deus cria, regula e mantém as leis naturais em funcionamento, na pessoa de Jesus Cristo, que é Criador. Um outro aspecto importante, no Salmo 33, versos 6 e 9, a criação do nosso planeta, ela é apresentada de uma perspectiva, diríamos assim, não é um termo ideal, mas vamos utilizar imediatista, ou seja, Deus cria instantaneamente as coisas pelo poder da sua palavra em organizar e criar matéria. Então vamos ver aqui o Salmo 33, versos 6 e 9, e você verá que não tem como acreditarmos em algo diferente nós que temos a Bíblia como regra de fé. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Deus, pelo poder da sua palavra, fez com que se concentrasse uma quantidade absurda de energia nos átomos para que ele pudesse formar o universo. E pelo poder da sua palavra e pela sua mente inteligente, Deus criou os aminoácidos, que diríamos assim, são os blocos de construção de todos os seres vivos.
Os aminoácidos, por exemplo, não podem existir pelo fruto do acaso. Os aminoácidos têm o tamanho, eles se encontram numa esfera específica e possuem uma organização extremamente detalhada para formar as proteínas e ser possível existir a vida. Um Big Bang não explicaria algo tão complexo como o aminoácido e como, por exemplo, o DNA. O DNA é informação genética, é um código. E nós sabemos que a existência de qualquer código requer um codificador. Se eu disser para você que as letrinhas nesta Bíblia surgiram pela explosão de uma tipografia, você vai dizer: o coitado do Leandro está bebendo. E você vai dizer com razão. Como é que um dicionário, por exemplo, pode surgir como resultado de uma tipografia? O DNA é muito mais complexo do que qualquer livro, que qualquer outro tipo de código. Ali contém todo o código que torna possível a vida. E o Big Bang, criar esse código genético, é impossível. E para finalizar, eu gostaria de ler para você um texto de Jesus, porque Jesus Cristo, o personagem que dividiu a história, ele acreditava na literalidade do Gênesis. O Papa Francisco não acredita totalmente na literalidade do Gênesis, assim como muitos cristãos evangélicos que tentam harmonizar a criação com a evolução. Mas Jesus pensava bem diferente. Vamos ver o que Jesus diz? Eu prefiro crer no que Jesus disse, particularmente, mas respeito quem prefere crer o contrário, né? Em Mateus capítulo 19, veja o que Cristo falou, versos 4 em diante. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Cristo demonstrou claramente que acreditava na literalidade da criação. Ele acreditava que foi Deus quem criou Adão e Eva. Cristo acreditava na existência de Adão e Eva. Cristo acreditava num dilúvio. Porque se você ler aqui Mateus capítulo 24, Jesus Cristo menciona no capítulo 24 que nos últimos dias o mundo, a sua volta, seria comparada a um dilúvio. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Cristo acreditava no relato da criação, na existência de Adão e Eva e no dilúvio. Eu prefiro crer no que Cristo disse, por Ele ser o Criador de todas as coisas e saber melhor do que ninguém como as coisas vieram a existir e por saber melhor do que ninguém se o Gênesis é literal ou não. Amigo, eu vou dizer para você qual é o perigo em você e eu aceitarmos o evolucionismo teísta. Nós podemos estar colocando certas limitações ao poder de Deus e negando a doutrina do pecado. Sabe por quê? Se o Gênesis é simbólico, então Gênesis 3, que fala da queda do homem, também é simbólico. Se Gênesis 3 é simbólico, então o pecado é simbólico. Se o pecado é simbólico, por que você e eu precisamos de um Salvador? Você está percebendo as implicações? Aceitar a simbologia dos 11 primeiros capítulos da Bíblia envolve você negar o relato da queda do ser humano e, consequentemente, a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. Por isso, não é por acaso que um dos 3 últimos convites de Deus à humanidade em Apocalipse 14 é para que a humanidade adore a Deus no dia de sábado. Sabe por quê? Ao Deus pedir que a humanidade o adore no sábado, Deus quer preservar na nossa mente a crença de que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E eu gostaria de ler este
primeiro dos últimos 3 recados que Deus tem para a humanidade. E é por isso que a Novo Tempo tem como foco levar esse e outros recados de Deus contextualizados no Evangelho eterno para que as pessoas sejam advertidas do perigo de se afastarem de Deus e aceitarem especulações humanas. Em Apocalipse 14, 6 e 7, Deus faz um convite. Diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, ou seja, além do evangelho eterno, olha o recado: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está sendo parafraseado o 4º mandamento em Êxodo 28 a 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus animais, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro. E aí no verso 11 dá a razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A doutrina do sábado, longe de ser uma doutrina legalista de salvação pelas obras, é uma forma de Deus preservar na mente dos cristãos de que Ele é o Criador, que o mundo veio à existência pelo poder da sua palavra e não pela macroevolução das espécies. Que você aceite este convite de Deus para adorá-lo no seu santo dia, para que Deus preserve na sua mente e na mente dos seus filhos que Ele é o Criador e mantenedor e que todo o mundo e toda a vida se torna possível porque Deus rege as leis naturais que Ele mesmo criou. Portanto, você vai ter que fazer uma escolha entre a macroevolução e a Bíblia. E por minha experiência de ser humano pecador, que tem problemas como você, eu recomendo a teoria bíblica do criacionismo, a afirmação bíblica quanto ao criacionismo, ela é muito mais eficaz quando o assunto se torna esperança. Quando você sabe que houve um pecado literal e que há um Salvador real, você tem mais forças para enfrentar os problemas da vida. A macroevolução não vai oferecer essa esperança para você. Muito bem, professor. É importante a gente gastar esse tempo para a gente explicar biblicamente realmente isso e não ter dúvida. Afinal de contas, eu não quero achar que eu vim de um macaco, e sim das mãos de Deus. Mas, professor, vamos lá. Tem muita pergunta ainda, o nosso programa está correndo, eu tenho apenas 4 minutos, mas vou te colocar uma na mira, que o Facebook está bombando aqui. Uma pergunta, o Wellington Santos, e ali depois gerou outros comentários, eu peguei todos aqui. O Wellington Santos pergunta o seguinte: como a Bíblia mostra e explica a Trindade? Como Deus pode ser 3 se a Bíblia sempre fala de um Deus? Sou muito fã do programa e que Deus abençoe a cada um de vocês desse programa aí. Aí depois já teve um outro comentário, uma outra pessoa disse o seguinte: os cristãos apoiam principalmente no Evangelho de João para justificar a crença trinitária. Porém, ela foi inserida nos concílios ecumênicos realizados por Roma. E aí teve um outro comentário ainda. A Bíblia diz que os loucos não herdarão o reino do céu, mas que culpa tem eles se já nasceram assim? Então, professor, como que é a questão da Trindade? As pessoas têm uma resistência em entender a Trindade como 3 pessoas sendo um. Como que a Bíblia explica isso? Veja bem, querido amigo... Professor, a gente tem aí apenas 4 minutinhos, você consegue? Acho que consigo, vamos lá. Deuteronômio 6, verso 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando a Bíblia diz que Deus é o único, você não pode interpretar o termo único como se referindo a um ser isolado. O termo único aqui tem o significado de que Deus é o único Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs que eram adoradas naquele contexto do povo de Israel. Então Deus está defendendo a sua
defendendo que ele é o único ser digno de adoração em comparação com divindades pagãs. Agora, ele não está aqui negando a doutrina da Trindade, até porque, se você ler, por exemplo, Gênesis 11, 7, você vai perceber Deus referindo-se a si mesmo numa forma plural. Diz assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui, um ser tem que falar aqui para pelo menos mais dois, para ele dizer assim: venham, desçamos e confundamos. Então, há várias menções, mesmo que poucas em relação ao Novo Testamento, há várias menções à Trindade no Antigo Testamento. Um outro aspecto importante, Gênesis 2:24, ajuda você a entender um pouquinho essa relação entre as pessoas da divindade. Gênesis 2:24 fala que Adão e Eva eram duas pessoas, porém eram uma só carne. O termo hebraico para uma só carne, errad, é o mesmo termo em Deuteronômio 6:4 para único Deus. Assim como Adão e Eva eram duas pessoas, mas formavam um casal, a divindade é composta por três pessoas, mas são chamadas de um só Deus por causa da unidade entre eles. O termo errad, na grande maioria das vezes, significa uma unidade composta e não um ser, não se refere a um ser isolado. Se fosse um ser isolado, o termo seria Yahid, mas não é este o caso. Quanto à Trindade ser acrescentada nos concílios ecumênicos, no Evangelho de João, posso lhes garantir que esta é uma informação totalmente deturpada. O catolicismo apostólico romano passou a existir por volta do século IV. O Evangelho de João foi escrito ao final do século I. Então, ali no século I, então não tem nada a ver, tá? Pelo menos uns 300 anos antes de existir o catolicismo romano, João 14,16 já dizia assim: Cristo, eu rogarei ao Pai e ele os dará outro Consolador. Veja, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Isso foi escrito pelo menos uns 300 anos antes de existir o catolicismo. Então, quem afirma isso realmente está bastante por fora da história. Tinha mais alguma outra pergunta, Tito, que eu não me recordo? Não, ele diz o seguinte, foi só o comentário, né? Os cristãos apoiam principalmente no Evangelho de João, e a outra foi o seguinte: a Bíblia diz que os loucos não herdarão o reino dos céus. Mas que culpa tem eles se já nasceram assim? É que a Bíblia utiliza o termo louco não no sentido, nem sempre no sentido ocidental nosso, né? Mas há uma pessoa que é insensata, que se afasta dos caminhos de Deus e que nega as verdades de Deus e que nega a existência de Deus. Então a Bíblia não usa o termo louco para se referir simplesmente a doentes mentais. Muito bem, professor. Olha, as perguntas não param de chegar aqui. Para você participar do programa, você pode mandar seu torpedo SMS para o número 12 981510101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Você pode também, através das nossas redes sociais, mandar os seus questionamentos. Namiradaverdade.nt no Facebook, @namiradaverdade no Twitter e novotempo.com/namiradaverdade. Tem um SMS que chegou aqui bombástico e eu vou colocar ele na mira já já. Não sai daí não, nós vamos para um intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, agora são 9h34, estamos ao vivo aqui no programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa e obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está nos acompanhando aí pelos mais diversos canais de TVs por assinatura, pode ser pelo 184, pode ser pelo 214, pode ser pelo 14, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Esta é a TV Novo Tempo e aqui é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente e ela poderá estar
na mira. Professor Leandro Quadros, nós começamos falando aí sobre o assunto de que o Papa estava dando a sua afirmação de que o evolucionismo pode ser conciliado com o criacionismo de Deus. Aí já veio alguns rebates aqui do que você estava falando, professor. E você está na mira agora. Tudo bem. Eu vou botar na íntegra aqui o que ele não colocou o nome aqui, mas ele vai entrar na questão do ecumenismo. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ele disse o seguinte: esse professor adora desmoralizar os evangélicos. Toma cuidado aí, professor. O Tito falou do diabo do Papa, olha aí, e ele já incluiu os evangélicos na heresia. Quem são vocês para criticar os evangélicos? Seus ecumênicos. Compara aquela besta velha com vocês mesmos, que são da mesma panela. Veja o vídeo no YouTube onde a Igreja Adventista promove um encontro com todos os ecumênicos, ou o ecumenismo. Sou cristão evangélico com orgulho, mas jamais serei adventista porque vocês só envergonham os evangélicos. Guardo os mandamentos de Deus e tô fora do ecumenismo. Já deixei esse sistema religioso e não entrarei em nenhuma seita que tem seu telhado de vidro, unindo-se com a besta. Professor Leandro Quadros, lógico que a gente tem o direito de que todos podem falar o que quiser, por isso que eu faço questão de colocar na íntegra aqui, para você ver que realmente você tem o direito de reclamar, se você acha isso mesmo. Mas a questão dele aqui é o seguinte: ele está dizendo com relação ao ecumenismo, ou seja, a questão ecumênica, que está em pauta também, nós já falamos aqui em outros programas, mas ele está aqui rebatendo, dizendo que os adventistas do sétimo dia também estão envolvidos nesse ecumenismo aí, onde o próprio Papa Francisco tem divulgado isso fortemente. Como é que é essa questão aí, meu amigo? Primeiramente, quero dizer para esse irmão o seguinte: nós aqui não desmoralizamos nunca os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos que nós fazemos questão de chamar de irmãos porque são mesmo, nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas que acompanham o programa há mais tempo, sabem que aqui nós nunca desmoralizamos ninguém, não discutimos pessoas, apenas ideias. Então, talvez você esteja assistindo o programa pela primeira vez e tenha tido essa impressão. Então, eu recomendo que assista a outros episódios, você verá que aqui não existe nada de desmoralização de ninguém. Primeiro, segundo ponto, as suas palavras demonstram que você precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Por quê? Quando nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23, desenvolvemos o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E algo que faz parte do fruto do Espírito é a mansidão. Então você está demonstrando que precisa de um relacionamento maior com Deus. Eu vou deixar um conselho para você, com muito respeito, porque eu sou um pecador igual a você. 2 Timóteo 2, 24 a 26, para que você paute as suas palavras de acordo com esse texto aqui. Diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então é assim que um cristão deve se posicionar. Quando você manifesta a sua discordância em relação ao assunto, você tem que se manifestar com respeito, sem brigar. Porque o cristão que tem um encontro com Cristo, ele vai aprender a imitar o caráter de Cristo. E quanto ao ecumenismo, nós aceitamos nos unirmos com qualquer pessoa, desde que seja para aliviar o sofrimento do próximo. Agora, ecumenismo, no sentido de unir ideologias para deixar de lado a palavra de Deus, jamais. Nós cremos que um bom ecumenismo é aquele de João 17, 22 e 23, e também com base no verso 17, que diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ou seja, o bom ecumenismo ideológico é quando ocorre uma união ideológica com base na Bíblia. Se não for assim, nós não participamos de ecumenismo nenhum. Então, meu irmão, mude a sua forma de tratar as pessoas para que você seja mais respeitado, para que você sinta realmente os benefícios do Evangelho na sua vida.
Muito bem, professor. Aqui pelo nosso blog, a pergunta chegou, foi do Wallace. Ele é de Lagarto, Sergipe. Ele diz o seguinte: será que o espírito do homem é somente o fôlego de vida? Então, como explicar os textos de Atos 17:16 e Romanos 8:16, que dizem que o espírito de Paulo se revoltava e que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? O fôlego de vida não se revolta nem percebe a presença do Espírito Santo. E aí, professor, como se explica isso? Olha aí. Realmente, o termo espírito, querido irmão que fez essa pergunta, não se refere somente ao fôlego de vida, né? O termo espírito é um termo amplo na Bíblia e se refere primariamente ao fôlego de vida. Em Gênesis 2:7 diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, este é a tradução correta para espírito, né? Então, o espírito é o fôlego de vida, o espírito se refere ao nosso interior, ou seja, Paulo se revoltou porque o seu interior estava revoltado. O termo se refere a seres pessoais, como o Espírito Santo, e como aos anjos em Hebreus 1:14, quando Hebreus 1:14 diz assim, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o termo espírito é amplo e se refere tanto ao fôlego de vida quanto a seres pessoais e também como a nossa disposição interna. Por exemplo, em Juízes 15:19, quando diz que aquela pessoa recobrou o ânimo, no original ela recobrou o espírito, certo? Então, o termo é muito amplo, tem muitas traduções na Bíblia e realmente não podemos restringir o significado do termo espírito apenas a uma coisa. Agora, dizer que o termo espírito se refere a uma entidade imaterial capaz de sobreviver fora do corpo, aí isto é grego, isto é ideologia pagã, isso não é ideologia bíblica. Muito bem, professor. A próxima pergunta também pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, tem muitas chegando aqui que já vai ser colocada. A questão é a seguinte: na verdade são três, eu estava vendo ali muita gente perguntando várias coisas, mas tem três pessoas que perguntaram o mesmo assunto e eu vou colocá-lo agora na mira, professor. Primeiramente, o Vitor Silva diz o seguinte: em um outro programa, vocês disseram que o relacionamento homossexual é uma coisa antinatural. Como explicar o fato de que isso acontece também com várias espécies animais? Aí a outra, nesse mesmo tema, o Douglas diz o seguinte: vou ser bem direto. Gostaria de saber se realmente a homossexualidade é pecado. Se sim, como deixá-la e se ver livre realmente desse pecado? Se eu nunca senti atração por mulher, como faço para sentir? E a outra pergunta também relacionada com o mesmo tema da homossexualidade, o Diene diz o seguinte: gostaria de saber como fica a situação das pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo e aceitam a Jesus depois. Como ele deve viver? Nasceu como um homem, fez a cirurgia, agora é uma mulher. Conhece a Jesus. Que conduta essa pessoa deve ter? De homem ou de mulher? Professor, são três temas relacionados com a homossexualidade e eu queria já aproveitar e dizer para você, nossos telespectadores, que nós estamos preparando com muito carinho um programa especial onde nós iremos falar tudo sobre a homossexualidade baseando-se na Bíblia. Então, se prepare, a qualquer momento nós vamos anunciar aqui o nosso próximo programa temático, homossexualismo. Professor, conseguiu captar aí as perguntas? Com certeza. Vamos lá, meu amigo. Olha, primeiramente, realmente, querido telespectador e ouvinte, em Romanos 1, 25 a 27, a Bíblia considera a relação homossexual como antinatural. Porque no princípio, de Gênesis 2, 22 a 24, Deus criou homem e mulher. É a relação heterossexual que proporciona a procriação. Então, biblicamente, é antinatural. Agora, isso não significa que você, por ser homossexual, deva se sentir menosprezado por Deus ou pela Bíblia. Pelo contrário, todos nós, independente de ser hétero ou homossexuais, somos pecadores, amados por Deus e que precisam desesperadamente da graça de Jesus Cristo. Todos nós. Então,
Em Romanos 2,11 lemos que Deus não faz acepção de pessoas. Então não importa se você é homo ou heterossexual. Mesmo que a relação homossexual seja antinatural de acordo com Romanos 1, Deus ao mesmo tempo não faz acepção de pessoas. Deus ama as pessoas independente dos erros que elas pratiquem, inclusive os heterossexuais, tá ok? Então, como explicar então a questão da homossexualidade na natureza? Se você ler Gênesis 3, você perceberá que não apenas o ser humano, mas também os animais e toda a criação de Deus sofreu transformações. Então, a questão da sexualidade não foi corrompida apenas na natureza humana, mas também na natureza animal. Então, olha, por exemplo, o que diz Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ou seja, toda a criação foi afetada pelo pecado e pelo afastamento da humanidade de Deus. Então, quando você percebe em alguns momentos os animais praticando relações assim, é porque eles também foram afetados, assim como seres humanos, pelas consequências do pecado. Agora, o que dizer para uma pessoa que tem as tendências, tem vontade de mudar e não consegue? Primeiramente, eu queria repetir uma coisa para você. Não se sinta uma pessoa inferior por isso. Deus, no seu amor e misericórdia, Ele entende perfeitamente a você, né? E Deus sabe o que na sua vida levou a você ter tendências homossexuais, por quais circunstâncias você passou, não é? Então Deus, Ele compreende você. Deus não aceita os nossos erros, mas Deus é muito compassivo e compreensivo com o ser humano. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você. O segundo ponto, eu queria mostrar para você que para Deus você possui perdão e o amor de Cristo por você. Aqui em 1 Coríntios 6, 9 a 11, percebemos um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas que não herdarão o reino do céu se continuarem em suas práticas erradas. Entre essas práticas está o adultério, ou seja, a repreensão para o heterossexual, e há as práticas homossexuais. Então veja, todos somos pecadores. O detalhe é que alguns têm dificuldades em certos pontos, mais dificuldades do que outros, não é? Só que depois de 1 Coríntios 6, 9 e 10, você percebe aqui a esperança que Deus dá para a pessoa. Aqui diz o seguinte: tais fostes alguns de vós, ou seja, foram inclusive homossexuais, os membros da igreja de Corinto. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, para Deus, não importa se você tem as tendências, se você é uma pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e luta para fazer a vontade de Deus, você é uma pessoa salva em Cristo. A graça de Cristo estará completando a sua vida, não é? E aqui diz que em Cristo há perdão, a santificação, a purificação. Então, creia na palavra de Deus e viva de acordo com a palavra de Deus, mesmo em meio às suas dificuldades. O Senhor Deus vai dar poder e forças a você para você lutar e ser uma pessoa ainda mais feliz. Não desanime, porque nada do que você faça fará com que Deus deixe de amar você. Agora, Ele quer que você coloque a sua vida em harmonia com os princípios dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que assim você será mais feliz. E em relação a outra questão, obviamente a Bíblia não fala diretamente sobre uma pessoa que tenha mudado de sexo. Por exemplo, uma pessoa, um homem, resolveu fazer uma cirurgia, tirar o seu pênis e tornar-se, diríamos assim, uma mulher. Mas a Bíblia tem um texto que nos ajuda a termos um vislumbre do que a pessoa poderia fazer neste caso. Vou ler para você o que está em Mateus capítulo 19, vamos ver aqui o versículo agora, Mateus 19, verso 12.
Quando os discípulos de Cristo reclamaram de Jesus porque pareceu ele ter dado regras muito duras em relação ao matrimônio, eles falaram assim, bom, se o cara não pode se separar da mulher por qualquer motivo, então é melhor nem casar. A resposta que Cristo deu para eles vai nos ajudar a responder essa terceira pergunta. Porque há eunucos de nascença, ou seja, pessoas que desde o início foram castradas, né? Há outros a quem os homens fizeram a tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, adotaram o celibato, não é? Quem é apto para o admitir, admita. Cristo falou que haviam pessoas que se tornaram eunucos por causa do reino de Deus. Neste caso, se a pessoa fez uma cirurgia e cometeu este erro, infelizmente, ela terá que se tornar um eunuco em favor do reino de Deus. Para Deus, ele não vai deixar de ser homem porque cortou o pênis. A sua estrutura mental, o seu organismo ainda é de um homem. Portanto, essa pessoa, infelizmente, vai ter que colher o resultado deste grande erro que ela fez. E não poderá, obviamente, ter um relacionamento homossexual se ela vier a batizar-se numa igreja cristã. Agora, independente disso, nunca se esqueça do amor de Deus por você. Mesmo que nós colhamos alguns resultados de erros que cometemos, o Criador nos ama, o Criador não faz acepção de pessoas. Todos os homossexuais, todos os travestis, todas as pessoas são muito bem-vindas no reino de Deus. Jesus morreu por vocês. Muito bem, professor. E se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, nós damos uma chance de você receber gratuitamente essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que é um curso bíblico em formato de revista. E nessa revista você vai aprender vários assuntos relacionados com os tempos em que vivemos, o tempo do fim. E para você receber essa revista gratuitamente na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar lá nela e você vai ser direcionado para um local, para um espaço para você colocar os seus dados pessoais. E você vai receber aí na sua casa gratuitamente. Verdades para o Tempo do Fim. É um belo curso bíblico, você vai aprender vários assuntos sobre a palavra de Deus. Vou ler alguns temas aqui para você, quer ver? Verdades para um mundo assustado, onde Deus está quando as tragédias acontecem, a estratégia da rebelião, o milagre do novo nascimento, por que tantas religiões, a essência do cristianismo, um passo da liberdade, um dia a ser lembrado, o que a cruz não mudou, olhando para o futuro, a cruz no deserto e todo olho verá, brincando com a morte, um profeta entre nós, bênção sem medida, os braços abertos de Deus. Esses são os temas da revista Verdades para o Tempo do Fim. Peça agora mesmo, é gratuita, é um presente na mira da verdade para você, tá bom? Professor Leandro Quadros, tem muitas perguntas. Olha, eu queria agradecer imensamente a você por estar mandando as perguntas. Olha, no Facebook já passaram de 400 perguntas, pelo SMS já passaram de 300 perguntas, pelo Twitter, enfim. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar acompanhando o programa e mandando a sua questão. Se ela realmente não foi pescada ali, tenha paciência, a qualquer momento ela vai estar na mira. Mas antes, eu queria colocar agora, professor, neste programa, Na Mira da Verdade, o momento da mentira. Diversos livros sobre seitas e heresias, que o adventismo é uma seita, e uma das acusações é dito o seguinte, que os milleritas, que foram os seguidores do pregador batista Guilherme Miller, quando eles se preparavam para a volta de Jesus, é dito em muitos desses livros que eles utilizaram as chamadas vestes de ascensão, ou seja, eles se vestiram de branco para aguardar a Jesus voltar, e Jesus não veio, eles se decepcionaram. Eu queria dizer para você que esta informação que contém nesses livros é uma baita de uma mentira. Uma mentira das mais descaradas que você pode ler no material. Por quê?
Isso aí já foi provado há muito tempo por Francis Nichol, um estudioso adventista e que analisou os jornais na época que divulgaram a notícia do desapontamento dos mileritas. A própria imprensa na época desmentiu esse fato. E o que acontece? Muitos cristãos escrevem besteiras preferindo acreditar em alguns jornais seculares da época, que foram até desmentidos, do que ler a história realmente do que o Adventismo ensina, ao invés de ler realmente a história do Adventismo. Então, se você ler em algum livro que os mileritas, os pioneiros do Adventismo usaram vestiduras brancas para aguardar a volta de Cristo, saiba que isso é uma mentira descarada e qualquer editora séria e qualquer escritor sério vai tirar essa barbaridade dos seus livros. Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma mentira aí que foi desmentida. E a outra pergunta, nosso tempo não para de correr aqui, mas antes de eu colocar essa pergunta do SMS, eu queria agradecer aos nossos telespectadores que vieram aqui nos assistir. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá para aquele lado de lá, ó. Já já vocês vão ver que o pessoal está filmando você, não, ainda não, né? Mas o pessoal vai pegar você ali. Eu queria agradecer a vocês que vieram aqui nos acompanhar, ó. Dá um tchauzinho lá, olha lá pro pessoal. Aê, obrigado por vocês terem vindo aqui. E se você um dia quiser vir conhecer o Novo Tempo, liga pra gente, marca aqui, nós teremos o maior prazer em receber você, tá bom? Professor Leandro Quadros, pois o SMS que chegou aqui é o seguinte, cadê você, professor? Opa, tá aqui. Tô por aqui. Olá, irmão, me chamo Girlando e ele diz o seguinte: as igrejas evangélicas falam que não podemos emprestar dinheiro a juros, mas em Deuteronômio afirma que pode ser emprestado ao estrangeiro. E aí, pode ou não pode emprestar dinheiro a juros? Você sabe que os evangélicos, isso aí é muito comum, dizer que a gente não pode emprestar dinheiro a juros. Como que é essa questão? A Bíblia fala realmente que não podemos, professor? Olha, realmente, quando você lê ali em Deuteronômio, Deus, ele não autoriza, né, o cristão emprestar dinheiro para o seu irmão na fé em favor de juros. Agora, Deus autorizou o povo de Israel, por exemplo, a emprestar a outras nações com juros. Porém, isso não era algo abusivo. Então, resumindo, entre nós, irmãos na fé, deveríamos ter mais amor uns pelos outros e emprestar sem juros. Deveríamos seguir essa orientação bíblica. Agora, se você vai emprestar para uma outra pessoa que possa lhe pagar, mas que esse dinheiro não vá dar rentabilidade alguma, você é livre para, quem sabe, pedir algum juro. Agora, não seja um agiota, uma pessoa que explora os outros, né? Essa é uma questão assim mais particular de cada um. Deus deu uma orientação específica no Antigo Testamento, já era para refrear isso. Deus falou assim, olha, se for para um israelita, não empreste com juros. Para um estrangeiro, você pode fazê-lo, né? Servir tipo de um empréstimo para ajudar a pessoa, um juro bem pequeno, ela vai pagar bem menos do que realmente ela pagaria se pegasse um empréstimo. Agora, o ideal é que realmente você não empreste com juros. Se acontecer, que você não seja um explorador das pessoas. Porque o mandamento de Êxodo 20 diz assim, não furtarás. E nós podemos estar furtando as pessoas, tirando algo que é delas. Então, temos cuidado com isso. Muito bem, professor. Eu tenho um minuto aqui, acho que você não vai conseguir responder a pergunta da Fabiola Lacuna pelo Twitter. Obrigado, Fabiola, e a todos que acompanharam a gente aqui pelo Twitter. Eu ia botar a sua mira, mas por favor, coloque na semana que vem que ela vai estar no ar aqui. Só vou antecipar um pouquinho. Se Deus criou o homem e a mulher perfeitos, porque hoje existem crianças que nascem deficientes, sem um braço, sem uma perna, mas você responde essa na semana que vem, Tudo porque bem. o nosso tempo já está estourado aqui e nós temos que acabar. Obrigado mais uma vez pelas respostas baseadas na Bíblia que você nos deu aí, e na terça-feira que vem nós estaremos juntos de novo aqui no programa Na Mira da Verdade, professor. Tudo bem, meu irmão? Deus te guarde. Um abraço a você, telespectador e ouvinte. E nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia, não é o Leandro, não é Novo Tempo, não é o Tito, unicamente a Bíblia, ter a coragem de lhe responder. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, eu também queria aproveitar e despedir de você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que ficou com a gente até agora aqui no programa Na Mira da Verdade. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E lembre sempre que os seus questionamentos aqui neste programa sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.